Assim tá bom? Isso. Sem problema. Só antes de eu dar a palavra para vocês também, eu gostaria só de contar um testemunho que aconteceu agora, né? Eu convidei minha mãe hoje à tarde para ela vir no culto hoje, né? E ela, infelizmente, não veio, ela não queria vir e tal, então ela não veio. E no momento que ela falou que ela não ia vir, veio um sentimento no meu coração, tipo, muito ruim. Eu pensei, nossa, não vai vir, por que ela não vai vir e tal? E o Espírito Santo, no momento que eu pensei aquilo dela, o Espírito Santo me constrangeu. Ele me constrangeu de eu estar pensando algo do tipo dela, até por ela ser minha mãe, até por ela ser uma autoridade em cima de mim. E rapidamente aquele sentimento foi. E eu comecei a orar, fui orar, e o Espírito Santo me falou bem assim: se ela não vai ao culto, você traz o culto até ela, né? Então eu falei para ela que eu precisava ensaiar, né? Não precisava, estava tudo pronto, já tinha ensaiado várias vezes na frente do espelho, então estava tranquilo. Só que achei que era uma boa oportunidade. Então eu peguei a Bíblia dela no quarto lado, eu venho na sala e pedi para ela sentar e ouvi eu pregar para ela um pouquinho, uns 5 minutinhos. Descobri depois que é um pouquinho mais de 5 minutinhos. Mas ela ouviu, ela se emocionou. E se o Espírito Santo conseguiu tocar ela naquele momento, eu espero que o Espírito Santo toque vocês também agora e que possa estar usando a minha vida nesse momento. Amém. E vai ter um ok aqui, ok? Eu peço que vocês abram a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, verso de número 11. Amém? Misericórdia. Conseguiram achar aí? Amém, amém. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. O Senhor falava com Moisés como ele falava com um amigo, como falava face a face. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Tiago. Essa página que eu vou falar especificamente aqui, na verdade da página, né, no capítulo 2, verso de número 23. Eu peço que vocês deixem marca-página ou deixem aberto, porque eu vou voltar nessa mesma página, nesse mesmo livro de Tiago. Conseguiram achar aí? Tiago 2, 23. Amém? Bem. Okay. Amém. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então a Bíblia se refere a Abraão como amigo de Deus, como amigo do Senhor. E assim, olha que coisa maravilhosa, né? Abraão e Moisés sendo amigos de Deus. Deus falava com eles face a face, como ele fala com um amigo, como eu estou falando com vocês aqui nesse momento. Espero que vocês sejam meus amigos, né? E assim, é algo maravilhoso. Se você for em Gênesis também, a Bíblia fala que Adão e Eva eles caminhavam com o Senhor. Então, o Senhor ia no jardim no final da tarde, o Senhor ele passeava com eles, falava com eles face a face. E uma mensagem que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: o Senhor, eu quero que vocês repitam comigo. Vocês podem repetir comigo? O Senhor quer ser meu amigo. O Senhor ele quer ser seu amigo. O Senhor ele entregou o filho dele para ser seu amigo. Ele quer uma relação de intimidade com você. Por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês quem que é o presidente do Brasil ou quem que foi o último presidente do Brasil, posso que a maioria que vai saber. Talvez as crianças não, mas a maioria vai saber. Se eu perguntar para vocês, quem que é o presidente do Brasil? Às vezes vocês vão falar, o Bolsonaro, ele foi do exército, ele foi depois para a política, depois ele foi presidente. Se eu perguntar para vocês quem é Jesus Cristo, muitos de vocês vão responder também: ele foi um carpinteiro, ele nasceu de uma virgem, ele morreu com 33 anos, ele ressuscitou com 33 anos. Então, assim, olha que maravilha. Então, assim, vocês vão saber. Só que se eu perguntar para vocês, vocês são amigos do presidente do Brasil? Não. Vocês são o presidente do Brasil face a face? Não. Não falam? Vocês são amigos de Jesus? Sim. Maravilha, espera. Então assim,
o Senhor, Ele te chamou para ser amigo dele. O Senhor, Ele te chamou para andar com Ele, para estar com Ele, para ter uma relação de intimidade com Ele. Ele não quer só que você conheça, Ele não quer só que você leia o livro de receitas, de regras dele. Não, Ele quer que você seja um amigo dele. Só que assim, às vezes você deve estar se perguntando, por que, João? Por que eu não sinto muitas vezes? Por que eu não sinto muitas vezes que eu sou amigo dele? Porque muitas vezes eu me afasto, porque muitas vezes eu não estou próximo dele o suficiente para sentir. Eu não, cara, sei lá, João, eu não me sinto andando com ele como Adão e Eva andavam. Eu não me sinto falando com ele face a face como Moisés falava. Assim, uma coisa vocês podem ter certeza, ele quer ser um amigo de vocês. Por exemplo, se você for na palavra em Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5, vai falar o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Então, antes mesmo do teu pai e da tua mãe te conhecer, ele já te conhecia. Antes de você nascer, ele já te conhecia, ele já tinha te separado de você. Ele não faz isso, ele não faz isso para que você conheça ele distante, para que você conheça que ele é o cara que manda. Não. Ele faz isso porque ele quer ter uma relação de intimidade com você. Ele faz isso porque ele quer realmente ser seu amigo. Ele quer falar com você diariamente. Ele quer estar com você nos seus momentos difíceis. Eu, no Dia dos Pais, os meus pais são separados, né? No Dia dos Pais eu estava em Maringá e eu estava meio mal, assim, porque meu pai, ele não estava, ele estava indo lá para Brasília, estava lá para Goiânia, sei lá, para algum lugar, ele estava nas viagens, né, por conta da empresa. E eu pensei, cara, mais um Dia dos Pais, né? Mais um Dia dos Pais comum. E eu comecei a orar e o Espírito Santo me tocou para que eu fosse no culto. E eu pensei, nossa. Muito obrigado. E eu pensei assim, nossa, ele está me chamando, mas será que ele está me chamando mesmo? Sei lá, vou pedir um Uber. Se o Uber chegar a tempo de eu ir no culto, eu vou no culto. Se o Uber não chegar a tempo, ficar com a minha avó, tal, tá bom, assim, tá tranquilo. Acho que tinha uma Netflix, né? Tava um dia chuvoso, assim, que nem hoje, né? E no momento que eu chamei o Uber estava na frente da casa da minha avó. O Uber já estava lá. E em Maringá, eu chamava o Uber, eu chamava às 6 horas da tarde para ir às 7 no culto. Se eu não chamasse às 6 horas da tarde, ele não chegava a tempo. Nesse dia eu chamei às 6h50 e ele já estava na frente da casa da minha avó. O Senhor já tinha enviado alguém para me buscar ali. E durante aquele culto ele foi me mostrando passagens da minha vida em que eu estava chorando por não ter ninguém ali comigo. E eu comecei a pensar, por que você está fazendo com isso? Você me chamou aqui para me mostrar eu sofrendo, para me mostrar eu numa situação ruim. E naquele momento que eu pedi isso, que eu questionei isso para ele, ele começou a passar as mesmas. Só que parecia que estava de um outro ângulo, não estava mais no meu ângulo, estava de um outro ângulo de visão. E nesse outro ângulo de visão dava para ver alguém lá comigo. Então assim, em todos os momentos difíceis, em todos os momentos ruins, o Senhor estava lá com você. Por quê? Porque Ele quer ter uma relação de intimidade com você. Só que por que você não consegue? Por que muitas vezes você está buscando e você não consegue ter essa relação de intimidade com Ele? Por que muitas vezes você até, nossa, é legal, você vem na igreja como se fosse, nossa, eu vou lá porque no padrão, no American Way of Life tem na igreja, né? Tipo, ir com a família na igreja no domingo, né? Algo legal, algo bacana, fala pra avó, na igreja e tal, olha que maravilha. Tem muita gente aí que às vezes nem queria estar aqui hoje, às vezes vem por obrigação, tá chuvinha, né? Tá um tempo ruim, né? E o que eu queria dizer pra você é o seguinte, muitas vezes você não consegue ter essa relação de intimidade que Ele quer, e se Ele quer, você acha que você quer, por que você não consegue ter? O que te impede de ter essa relação de intimidade com Ele realmente é a sua frieza. É a frieza do seu coração. É a frieza que muitas vezes às vezes você ouvia um hino, às vezes você ouvia uma pregação e você se emocionava. Você sentiu o Espírito Santo. No banheiro, você estava no banheiro e você sentiu o Espírito Santo. Agora você vai num congresso e você não sente mais nada. Agora você pode vir o Billy Graham pregar para você que você não vai sentir nada. O que acontece? Por que isso acontece? Por causa da frieza. A palavra nos diz que o pecado é como se fosse um anestésico, né? Então
provavelmente vai pular naquela panela. Então, se eu pegar algum de vocês aqui, se eu pegar o Luiz Ivan, assim, cheio de Espírito Santo, maravilhoso, e levar ele lá no meio da favela do Rio de Janeiro, baile de funk e tal, prostituição, drogas, rock and roll não, funk, sei lá. Ele provavelmente vai pegar, nossa, me tira daqui, que lugar horrível. Vai gostar? Que lugar horrível. Só que para você matar um sapo vivo, a história diz, a parábola diz, que você bota ele lá e você vai aquecendo a água aos poucos. E o sapo ele tá bom, e ele vai ficando na panela. Até que chegou um momento, quando ele percebe que ele vai morrer, quando ele percebe que já era para ele já não tem nem mais força, os músculos dele já não nem conseguem mais fazer ele sair da panela. E ele morreu. O pecado é a mesma coisa. Você não vai sair, espero eu, enquanto eu estou falando aqui, por aquela porta. Mas muitas vezes, você vai, hoje você vai chegar cansado, dia chuvoso e tal, você vai chegar e você não vai orar. Amanhã, no café da manhã, você não vai orar nesse café da manhã. Você não vai orar no seu almoço. Você não vai agradecer a Deus pela tua vida. Você não vai orar com seus filhos. Tinha corrido, a vida é corrida. Isso acaba fazendo a gente, aos poucos vai nos anestesiando. Então o pecado, ele desfria. E o que Deus quer para você, essa relação de intimidade que Ele quer para você, muitas vezes, por conta do seu pecado, por conta da sua frieza, você não alcança. Você não alcança com o pecado, né? E assim, só é fechar aqui. E assim, né? O Senhor, Ele quer ter uma relação de intimidade com você. O Senhor, Ele quer ter uma relação de intimidade com você. Amém. O que impede essa relação de intimidade é o pecado. E daí você tem o amor, você tem o Rei dos Reis, você tem o maioral querendo ter uma relação de intimidade com você, e a sua frieza impede que isso aconteça. E daí você vai lá e você vai se acostumando com migalhas, né? Estava até falando com o Hércules ali fora, que quem tem um banquete não precisa de migalhas, não precisa ficar se esfregando em migalhas. Não, cara, você tem um banquete. Você tem o Senhor, você tem o Rei dos Reis querendo ter uma relação de intimidade com você, e a tua frieza faz você pegar a migalhas dadas por um cadáver. Então, assim, é algo que realmente é muito ruim, né? Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia agora, em Tiago 4. Olha, você consegue acender a luz lá, que eu não enxergo muito bem. Isso, obrigado. Tiago 4, do 1 ao 6. Vou pedir para que vocês abram, quando vocês abrirem, vocês me avisam. Amém? Cadê, né? De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus. Então, o que a Escritura está nos dizendo aqui? Que você não pode ter dois senhores. Você não pode querer agradar o mundo. Você não pode querer ir na festa no sábado e vir no culto no domingo. Ele não quer o Espírito, ele não ser em ciúmes por você. Ele não quer que você tenha. Ele não quer ser tua amante, digamos assim, né? Ele quer ser tua esposa, digamos assim. Essa relação com o mundo, quando você se abre, quando você se deixa pelo pecado, isso vai desviando. E você não consegue ter aquela relação que Deus quer que você tenha. Então, assim, muitas vezes, e até minha mãe chorou nessa parte, não estou vendo ninguém chorando. Porque lá também foi melhor, lá eu fiz lento. Então, assim, muitas vezes a gente sabe que Deus quer ter essa relação porque a palavra nos diz. E a minha relação com Ele, pelo menos, não é baseada em testemunhos, não é baseada no que o outro me diz, é baseada na palavra dele, é
baseado no que ele está dizendo. Amém. Então assim, ele quer ter uma relação de intimidade com você, e o que impede isso de acontecer é a sua frieza. É, muitas vezes, você aceitar o mundo e não aceitar o que está vindo dele. Isso cria um bloqueio para você receber o que veio do céu. Então assim, você deve estar me perguntando agora, João, isso tem solução? Isso tem solução? Isso, assim, como que eu saio dessa situação? Tem salvação? Será que tem salvação? Será que tem salvação, pastor? Ou é? Será que tem? Não sei. Então assim, será que isso tem solução? A palavra nos diz, agora seguindo o livro Tiago 4, do 1 ao 7, né? Do 1 ao 6. Eu quero que vocês abram a Bíblia agora em Tiago 4, do 7 ao 10. Posso ler aqui? Então, acharam aí? Amém. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Glória a Deus. A palavra nos diz, até voltando ao versículo 6, né, diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É muito engraçado porque eu acho que a principal coisa que me pega no meu coração é realmente essa questão de ficar sendo soberbo, achar que sabe alguma coisa. Eu, com, sei lá, 6 anos de idade, ficava perguntando, nossa, quem que é essa mulher aí que acha que sabe mais do que eu? E era minha mãe, né? Então, assim, eu com 6 anos de idade, pensa depois quando eu fiquei pior. E se não fosse por ele, nada disso teria saído da minha vida. Isso seria só desgraça para minha vida, seria só... eu estaria rejeitando a bênção de Deus. Então Deus estaria falando comigo através das pessoas e eu estou rejeitando as pessoas, eu estou rejeitando logo a Deus. Então assim, a resposta que eu gostaria de falar, só resumindo aqui: Deus quer ter uma relação de intimidade com você. O que impede essa relação de intimidade de acontecer é a tua frieza. O que impede essa relação de intimidade de acontecer é o teu pecado. É o pecado que esfria o teu coração. Então eu quero agora que todo mundo fique de pé. Por favor, todo mundo fique de pé. Se a pastora quiser apagar. E assim, eu quero que nesse momento, você clame ao Senhor. Eu quero que você se humilhe diante do Senhor, para que Ele possa tirar essa coisa do seu coração. Então eu quero que você comece a orar nesse momento. E peça para que Ele aqueça o teu coração. Peça para Ele restaurar a relação de intimidade que Ele quer ter com você. Então feche seus olhos, comece a orar. Eu gostaria de convidando o Espírito Santo. Tu se leva sunda lavas. Dureba lava canda raba lava cheia, dereba lava sunda ramai. Quereba lava sunda ramana lava sem correbas. Dereba lava sunda lava sunda la canda raba lava. Raba lava sunda lava lava canda dereba lava sunda raba lava sei. Dereba lava sei carabash. Você leva lava sunda lava lava. Do céu da labachu, eleva lá, sidereca da rabash. Pai amado, eu gostaria também de te pedir, meu pai. Pai amado, eu gostaria também de te pedir para que todos olhem também pelo pastor, olhem pelo pessoal do louvor, para que o Espírito Santo, para que não Espírito Santo de Deus. Nessa noite, mas que seja o Espírito Santo falando. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor deste lugar, Pai. Essa igreja tua, toma em suas mãos o controle deste culto, Pai, porque é de ti, por ti e para ti, Deus. Purifica, Deus, a alma limpa do pecado, Senhor. Troca as vestimentas deste povo, Pai. Por mais suja que sejam, Deus, coloque uma veste branca, uma veste limpa, Senhor, para poder cultuar, Deus, para poder cultuar o teu nome, a tua santa presença, Pai.